Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa história bíblica talvez um pouco menos famosa, mas olha, cheia de intriga, poder e violência. Vamos falar de Zebu. Isso aí, Zebu, o governador da cidade de Siquém, uma figura-chave num momento bem conturbado. Exato. Nossa principal fonte é um artigo ótimo do site teológico chamado Zebu, o governador da cidade de Siquém. Ele que vai guiar bastante nossa conversa. E o contexto, né? É fundamental para entender tudo. Com certeza. A gente está lá no período dos juízes de Israel. Sabe aquela época de muita instabilidade, antes dos reis? Isso. E o foco é o reinado de Abimeleque sobre Siquém. Abimeleque, que era filho do famoso juiz Gideão. Só que não era um filho qualquer, né? A história dele já começa complicada. Muito complicada. Ele era filho de Gideão, sim, mas com uma concubina de Siquém. E para chegar ao poder, nossa, ele fez algo terrível. Conta pra gente. Bom, com o dinheiro dos próprios cidadãos de Siquém, ele contratou uns homens, uns mercenários, digamos assim, e matou 69 dos seus 70 meio-irmãos. Todos eles, numa única pedra. 69 irmãos, que horror! Para eliminar a concorrência, basicamente. Exatamente. Só escapou um, o mais novo, Jotão, e esse Jotão, antes de fugir, subiu no monte e lançou uma maldição. Uma maldição contra quem? Contra Abimeleque e contra os moradores de Siquém, por causa dessa traição e dessa violência toda contra a família de Gideão. E essa maldição, olha, ela vai ser importante para a nossa história. Tô vendo que o clima já começa pesado. E o Zebu reentra onde nessa história? Então, é nesse cenário de sangue e poder recém-conquistado que Abimeleque, agora rei com apoio de Siquém, nomeia Zebu como governador da cidade. Ah, então ele era um homem de confiança do Abimeleque. Totalmente. E a fonte que a gente está usando, o artigo do Teológico, levanta um ponto interessante. E bem provável, né? Qual? Que o Zebu, para ter ganhado essa posição, provavelmente apoiou essa subida violenta do Abimeleque ao poder. Talvez até teve algum nível de concordância ou participação no massacre dos irmãos. Nossa, isso já muda tudo. Ele não era só um administrador, então. Era parte desse regime que nasceu da violência. Exato. A nomeação dele era para garantir o controle de Abimeleque sobre Siquém. Mas aí tem um detalhe que você mencionou, que é intrigante. A confiança dupla, né? Como ele conseguia ter a confiança do Abimeleque e do povo de Siquém ao mesmo tempo? Ainda mais depois de tudo isso. Pois é. Isso é fascinante e mostra que o Zebu devia ter, assim, uma habilidade política enorme. Ou talvez a cidade tivesse dividida, né? Como assim? Bom, por um lado, ele era o cara do rei ali, né? Garantia a ordem, os interesses do Abimeleque. Mas por outro lado, talvez ele já tivesse conexões lá, fosse respeitado antes, ou simplesmente soubesse, jogar o jogo político e social de Siquém. E essa confiança ambígua acabou sendo útil para ele depois, né? Muito útil. Foi o que permitiu que ele ficasse lá em Siquém, quietinho, observando tudo, mesmo quando o povo começou a ficar de saco cheio do Abimeleque. Ah, o apoio inicial de Siquém não durou muito. Não, uns 3 anos depois a coisa começou a azedar. Talvez pelo autoritarismo do Abimeleque, ou, sei lá, o peso na consciência, pela aliança com ele, mas o Zebu estava lá, dentro da cidade, quase como um deles para alguns, né? Sentindo o clima. Entendi. Ele não foi logo visto como inimigo, apesar de ser o representante do rei que o povo estava rejeitando. Que posição! Delicadíssima. E é nesse clima que aparece outra figura, Gaal, filho de Ebedê. Gaal. Quem era esse? Ele chega em Siquém com a família, o clã dele, e ele era esperto. Percebeu logo a raiva do povo contra Abimeleque e começou a se apresentar como, uma alternativa. Tipo um líder da oposição. Isso. Carismático, talvez meio populista, ele soube usar o orgulho local de Siquém contra o Abimeleque, que era visto meio como de fora, né? Apesar da mãe ser de Siquém. E ele aproveitou um momento específico para colocar fogo no parquinho, certo? Um momento perfeito. Durante a colheita da uva, tinha festa lá no templo de Baal Berit, um deus local importante para eles.
Cesta, vinho. Clima ideal para agitar, né? Exatamente. Aí o Gaal sobe e faz um discurso inflamado. Ele desafia na cara dura a autoridade do Abimeleque e, claro, do Zebum, que era o representante dele ali. O que ele disse, mais ou menos? O texto bíblico registra. É forte. Ele diz algo como: quem é esse Abimeleque para a gente servir a ele? E quem é Siquém para obedecer? Ele não é filho de Gideão? E o Zebum não é só o oficial dele? Por que a gente vai servir a ele? A gente devia servir aos descendentes de Amor, o fundador da nossa cidade. Uau! Direto no orgulho local. Vamos seguir os nossos, não esse forasteiro e o capanga dele. Foi uma retórica certeira. Questionou a legitimidade, lembrou da origem da cidade, diminuiu o Zebum. E funcionou. O povo e os líderes de Siquém passaram a seguir o Gaal. A revolta estava lançada, pelo menos no discurso. E o Zebu? Ele estava lá ouvindo isso tudo, como ele reagiu? Então, a reação dele mostra muito sobre ele. Ele ficou furioso, claro, mas não fez nada ali na hora. Não bateu boca, não prendeu o Gaal. Por quê? Medo da multidão? Provavelmente. Ele deve ter sacado que o povo estava com o Gaal naquele momento. Então o que ele fez? Agiu por baixo dos panos. Como assim? Secretamente, ele mandou mensageiros para o Abimeleque, que estava em outra cidade, a arrumar. A mensagem era urgente. Olha, o Gaal está aqui, falou isso e isso, ganhou o apoio da cidade, vem para cá com teu exército de noite, prepara uma emboscada e ataca de manhã. Nossa, que estratégia! Usou a informação de dentro para organizar a repressão de fora. Mas essa escolha? Diz muito, né? Mostra que a lealdade dele, no fim das contas, era com Abimeleque, ou pelo menos que ele achava que o futuro dele dependia do rei continuar no poder. Ele não tentou negociar, acalmar as coisas? Não. Ele chamou a força bruta para esmagar a rebelião. Aí fica a pergunta, né? Era lealdade mesmo? Ou era só cálculo para tirar o Gaal da jogada e se manter no cargo? A Bíblia foca na lealdade, mas a situação é complexa. E o Abimeleque seguiu o plano? Arrisca. Veio de noite, dividiu as tropas em 4 grupos, esperou o amanhecer e, quando Gaal saiu na porta da cidade, viu as tropas descendo das montanhas. E aí? Tem até uma cena curiosa. O Gaal comenta com o Zebu, que estava do lado dele: "Tô vendo gente descendo." E o Zebu, meio que debochando ou ganhando tempo, diz: "Isso é só a sombra das montanhas. Parece gente, mas não é." Tentando disfarçar. Mas não colou, né? Não, logo ficou óbvio que era o exército. E o Gaal, que falou grosso na festa, teve que lutar. E como foi a batalha? Foi rápida. As forças do Abimeleque eram mais preparadas. Gaal foi derrotado e teve que fugir. Aí o Zebu aproveitou e expulsou o Gaal e os parentes dele de Siquém de vez. Então, fim da revolta. Problema resolvido pro Abimeleque e pro Zebu. A revolta do Gaal, sim. Mas a coisa ficou muito, muito pior. Abimeleque e Zebu não se contentaram só em expulsar o Gaal. A raiva deles se voltou contra todo o povo de Siquém. Contra a cidade inteira. Por quê? Porque eles tinham apoiado o Gaal. Tinham se rebelado contra o rei que eles mesmos ajudaram a colocar no poder. A vingança foi geral. E o que eles fizeram? Foi brutal. No dia seguinte, Abimeleque viu que o povo saiu para os campos, talvez para trabalhar, não se sabe bem. Ele armou outra emboscada. Matou muita gente nos campos. Depois invadiu a cidade e continuou o massacre lá dentro. Meu Deus. E quem sobreviveu? Tentou se salvar fugindo para uma torre fortificada dentro da cidade. Provavelmente a torre do templo de Baal-Berite, aquele mesmo da festa do Gaal. Um lugar que devia ser seguro, sagrado. Mas não foi. Não foi. Abimeleque teve uma ideia terrível. Ele levou os homens dele e o Zebu junto para um monte ali perto, o Monte Zalmon. Mandou todo mundo cortar galhos de árvore. Galhos? Pra quê? Ele mesmo pegou um monte de galhos no ombro e mandou todo mundo fazer igual. Levaram toda aquela madeira para a base da torre, onde o povo estava escondido e... Atearam fogo. Não. Ele queimou a torre com todo mundo dentro. Sim. Queimou. A Bíblia fala em cerca de 1000 pessoas, homens e mulheres, que morreram queimadas ali na torre de Siquém. Uma destruição total horrível. Zebu participou disso tudo. Que coisa pavorosa. E ainda teve mais, né? O artigo fala sobre espalhar sal. Isso. Depois do massacre e do incêndio, eles ainda arrasaram o que sobrou da cidade e jogaram sal nas ruínas. O que significava isso? Era um ato simbólico muito forte naquela época. Era como amaldiçoar a terra.
para ela ficar estéril, para ninguém mais poder plantar ou morar ali. Era dizer, acabou, esse lugar não existe mais. Poder absoluto e erradicação total. Uma vingança completa contra Siquém. E isso tudo conecta com aquela maldição do Jotão, o irmão que escapou, né? Exatamente. A narrativa bíblica amarra tudo isso. A traição de Siquém, a violência de Abimeleque, a revolta, a destruição pelo fogo, tudo como o cumprimento daquela maldição que o Jotão lançou. Lembra que ele disse que ia sair fogo de Abimeleque para queimar Siquém e fogo de Siquém para queimar Abimeleque? Verdade. A torre queimada cumpriu a primeira parte. E a segunda? Como o Abimeleque foi consumido? Bom, depois de destruir Siquém, o Abimeleque continuou a campanha militar dele. Foi atacar outra cidade rebelde, Tebes. E lá, a história meio que se repete. O povo foge para uma torre fortificada. E ele tentou queimar de novo? Parece que sim. Ele chegou perto da torre. Só que dessa vez, O que aconteceu? uma mulher, lá de cima da torre, jogou uma pedra de moinho. Sabe aquela pedra pesada de moer grão? Sei. Acertou em cheio a cabeça do Abimeleque. Rachou o crânio dele. Nossa, que reviravolta, morto por uma pedra jogada por uma mulher de uma torre. Justo ele. Muita ironia, né? E tem mais um detalhe. Ele, agonizando, chamou o escudeiro dele, o ajudante armado, e pediu para ser morto pela espada, Pra quê? Já tava morrendo. para não ficar registrado que ele morreu pela mão de uma mulher. Era considerado uma desonra muito grande para um guerreiro na época. O escudeiro obedeceu e ele morreu. Entendi. E a segunda parte da maldição se cumpriu. O fogo de Siquém, simbolizado pela mulher na torre, consumiu Abimeleque. O ciclo se fechou. Exatamente. Para quem escreveu o texto bíblico, não era coincidência. Era Deus agindo, trazendo justiça pela violência lá do começo, tanto para o Abimeleque quanto para os siquemitas. E o Zebu? O que aconteceu com ele? Ele estava lá em Tebes com Abimeleque. Então, a Bíblia não conta o fim dele, ele some da história depois da destruição de Siquém. Mas o artigo do teologiano que a gente leu levanta uma hipótese bem razoável, Qual? que ele provavelmente estava junto com Abimeleque nessa campanha contra Tebes e morreu ali também, junto com o rei dele. O destino dele estava totalmente ligado ao de Abimeleque, né? Faz sentido. Faz todo sentido. A história dele acaba sendo um estudo sobre essa lealdade, ou cumplicidade, talvez, com um regime brutal. Falando nele, o artigo comenta o nome Zebu, que significaria habitação ou morada. Isso, esse é o significado mais provável. Que ironia, né? O cara chamado Morada ajudando a destruir as moradas de Siquém, queimando gente viva num refúgio. É uma ironia pesada, né? Pode ser só coincidência, claro, mas nesses textos antigos, nomes costumam ter peso. Não duvido que o narrador tenha usado isso para criar esse contraste sombrio entre o nome e as ações. Leva a gente a pensar, né? Com certeza. Bom, então, recapitulando. Zebu, governador de Siquém, nomeado pelo violento Abimeleque, usa sua posição de confiança para identificar e ajudar a esmagar a revolta de Gaal, participa da destruição brutal da cidade, incluindo o incêndio da torre e o salgamento da terra, e provavelmente morre junto com seu rei em Tebes. Tudo isso no contexto do cumprimento da maldição de Jotão. Ufa! Olhando para tudo isso, qual o panorama geral que fica? Olha, a história de Zebu é curta, mas é um retrato muito intenso da política da época. Nos faz pensar sobre lealdade para quem, por quê, a que custo. Mostra como o poder era mantido, muitas vezes com violência, traição, estratégia pura e fria. A gente vê como a confiança vira uma arma. E claro, na visão bíblica, é uma história sobre consequências, sobre justiça divina contra a violência e a quebra de pactos. Essa ideia da confiança como ferramenta é muito forte mesmo, para observar, para denunciar, para reprimir. Sem dúvida. E mostra também como o poder construído só na violência é frágil, né? O apoio que Abimeleque comprou com sangue evaporou rápido e gerou mais violência ainda. O Zebu tentou navegar nisso, mas acabou afundando junto com o barco. Pois é. E isso me deixa como a última provocação aqui para a gente pensar, baseada em tudo que a gente conversou. O artigo que usamos ressalta a lealdade do Zebu ao Abimeleque quando o Gaal se revoltou. Ele foi decisivo para proteger o rei. Sim. Mas a gente também viu que essa mesma fonte sugere que o Zebu provavelmente apoiou, ou pelo menos concordou, com a subida sangrenta do Abimeleque ao poder,
matando os irmãos. Como fica a nossa ideia de lealdade quando a gente olha para esses dois momentos? Ser leal a um tirano, a um regime que nasceu da traição e do massacre, tem o mesmo valor moral que outras lealdades? Ou seria melhor chamar de cumplicidade, talvez? Ou só uma aliança para sobreviver naquele mundo brutal? Fica aí a reflexão, né, sobre as cores da lealdade em tempos extremos.